Fala berrecas, tudo bem? No vídeo de hoje selecionamos uma das sugestões que mais recebemos nos últimos tempos. Várias pessoas vieram perguntando pra gente, pedindo para que a gente fizesse uma diferenciação entre comportamento e resposta, que apesar de parecer simples, tem uma diferença bem significativa, não é mesmo, Lucas? É isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês e para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no Facebook ou no IGTV, que agora nós estamos colocando o vídeo completo tanto no Facebook quanto no IGTV, achou interessante? Corre lá no nosso canal, lá no YouTube, que tenha certeza que vai ter um vídeo muito bom para você lá também, outros vídeos de conteúdos mais tão interessantes quanto esse, que podem te ajudar e te auxiliar a sanar alguma dúvida, ou te dar pelo menos uma luz para você eventualmente procurar alguma referência, alguma coisa assim, para te ajudar no estudo dessa tão querida análise do comportamento. Para começarmos o vídeo, falaremos num primeiro momento então da definição de resposta. Vamos supor que o Berrequinha chegou aqui na nossa sala e está chorando. O que eu consigo observar dessa situação é que ele está apresentando a resposta de chorar. Eu não sei o que aconteceu antes e nenhuma coisa do contexto dessa resposta de chorar. Por isso que é uma resposta, é a ação propriamente dita. No caso, essa é apenas uma fração do contexto geral. E aí, para a gente dar a definição do que é comportamento, o comportamento é o contexto geral. É aquilo que causou o choro, a resposta de choro no Berrequinha, e o que essa resposta vai gerar como consequência. Então, é aquele contexto geral. O comportamento ele vai ser emaranhado do que aconteceu antes da resposta e o que acontece depois. Então, o comportamento basicamente vai ser isso. Então, se a gente fala do Berrequinha, quando a gente faz essa análise do que fez o Berrequinha chorar, o porquê que ele está chorando e se ele vai continuar chorando ou não naquela mesma circunstância, esse é o comportamento que está sendo analisado, que a gente vai olhar de uma forma mais ampla. A resposta é apenas o chorar. Que é uma fração. É uma fração do comportamento. Então, a gente pode definir basicamente isso, né? O comportamento é o contexto geral, né, de uma tríplice análise aí, por assim dizer, e a resposta é uma atividade. É uma fração desse contexto geral. É isso? Isso, agora dá pra gente entrar no nosso bate-papo aí, né, como de costume. Isso aí. Sabe o que é legal também, Luciano? Aquela palestra que a gente assistiu da FHO essa semana, a gente assistiu uma palestra, pessoal, do professor Hélio, sobre terapia por contingências de reforçamento. E ele fala, nessa questão de diferença entre comportamento e resposta, que a resposta é publicamente observável e o comportamento não. Sim, Você lembra? Sim, que na realidade o que ele está querendo dizer com isso é que as contingências da resposta, né, que geraram aquela resposta e que vão reforçá-la ou não, né, elas não necessariamente são observáveis, né? A gente vai fazer ali uma suposição em alguns aspectos, em alguns momentos, alguma suposição. Em outros não. Em outros a gente vai... E é uma hipótese, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma consequência de uma resposta, essa consequência pode ou não reforçar esse comportamento. É uma probabilidade, né? Não significa necessariamente, com exatidão, que ela vá. Mesmo que seja um estímulo discriminativo, que a gente já falou no canal, mesmo que seja um estímulo discriminativo, porque o estímulo discriminativo ele vai aumentar a probabilidade dessa resposta ser reforçada. E o estímulo delta vai aumentar a probabilidade dessa resposta não ser reforçada. Então, mesmo que seja um estímulo discriminativo ou delta, mesmo assim, a gente ainda tem aquele probabilidade. Aquele 1% é vagabundo. Existe esse contexto, né? Então, eu acho que ele fala essa questão. Mas é legal, eu acho que é bacana a gente falar sobre esses aspectos dessa diferenciação, porque, principalmente para quem não estuda análise do comportamento, não se dedica ali, faz essas releituras e leituras de textos básicos, por assim dizer, às vezes essa diferenciação não fica tão clara. É uma coisinha assim pequena que pode ajudar muito. Eu nem sempre soube dessa diferença, vou ser bem sincero. Até meu terceiro ano de faculdade eu não fazia a mínima ideia dessa diferenciação, não sabia explicar. Eu também fui aprender essa diferenciação lá depois quando eu comecei a reler alguns textos e comecei a entender um pouco melhor essa diferenciação entre resposta e comportamento. E eu sou questionado diversas vezes por colegas de outra abordagem sobre exatamente esse aspecto, que eu acho que talvez esses colegas também não tenham entendido essa diferenciação. Porque se chega alguém no seu consultório, por exemplo, começa a chorar, é uma resposta de chorar. Sim. Você não consegue ainda compreender o comportamento como um todo, o estímulo discriminativo, enfim. Aí você vai ter que fazer um apanhado, uma análise funcional daquele comportamento de chorar. Para até chegar na onde... Exato. E olha só, olha para onde a gente vai, a gente falando de uma diferenciação simples. Em um vídeo sobre diferenciação
simples entre comportamento e resposta, a gente falou de estímulos discriminativos, estímulo delta, e a gente fala agora sobre análise funcional. Exato. Então, para entender um comportamento, para fazer essa especulação de um comportamento baseado em uma resposta, você precisa fazer essa análise funcional. É o professor Hélio também que faz uma crítica sobre esse contexto do pessoal não fazer análise funcional. Professor Márcio. Professor Márcio. Na palestra dele. Uhum. Ele faz uma crítica, você lembra? Sim, porque eu não lembro se foi o Jean que foi orientado dele, eu não lembro, pessoal, exatamente quem foi orientado dele, mas numa palestra ele falou que ele fez uma pesquisa envolvendo profissionais analistas do comportamento atuando. Sim. Quantos deles faziam análise funcional, quantos liam artigos científicos, quantos tinham sua prática baseada realmente em evidências. Sim. Que é o que torna a análise do comportamento diferente das outras abordagens, se for ver. Possivelmente sim. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre falo, já falei isso para você várias vezes, falo para os meus colegas, eu me vejo estudando muito mais hoje, relendo, lendo, buscando artigos, buscando informações para os meus casos que eu atendo em clínica hoje, muito mais do que eu lia na época de faculdade. Na época de faculdade eu tinha um objetivo específico, uma situação, um contexto específico, que eu fazia a leitura daqueles textos que caíram na prova, por assim dizer, que validavam aquele aspecto que estava sendo estudado naquele momento. E quando a gente chega no consultório, eu tenho aqui, eventualmente, um cliente que vira para mim e fala assim, me falaram que eu sou borderline. E aí você fala, pô, como assim borderline? Né? E se eu não estou apropriado do que é borderline, eu tenho que correr lá e estudar e rever isso, rever o que significa o borderline para análise do comportamento, porque é a minha abordagem. Faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. Então, esse é um aspecto que eu acho que essa crítica é válida, porque às vezes as pessoas, me formei, beleza, agora vou colocar só em prática o que eu aprendi. A gente tem muito mais a aprender. Quando a gente chega na prática aqui, a gente tem que rever nossos contextos inúmeras vezes. Cada cliente é um cliente. Então, cada caso é um caso. Mas o vídeo de hoje foi basicamente isso, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem em nosso canal, compartilharem com seus amigos e mandarem sugestões de vídeo pra gente. Deixa suas sugestões aí, tanto aqui no canal mesmo, né? Quanto lá no Instagram, tanto no meu Instagram, no do Lucas, no Instagram do canal, ou no Facebook também. A gente tem a página do canal dos Berrecas lá, tem o meu Facebook, o Facebook do Lucas. Manda lá uma mensagem, deixa a sua sugestão. Quem sabe a sua sugestão não aparece aqui. De repente você dá uma sugestão, aquela sugestão que ninguém deu, e a gente faz um vídeo fantástico aqui e coloca o seu nome aqui como a pessoa, quem sugeriu aí, quem... Deixa a sua sugestão aí. Valeu?